Talvez uma das coisas mais desafiadoras para o ser humano seja soltar o controle, soltar a ansiedade, soltar a necessidade de saber exatamente quando, como e de que forma tudo vai acontecer. E justamente por isso tantas pessoas vivem cansadas emocionalmente, achando que é fora, que tentam controlar o universo inteiro com uma mente limitada pelo medo, inclusive. Muitas das manifestações que você deseja só começam a acontecer quando você para de apertar a realidade com força. Você acredita? Eu sou o Maicon, criador e mentor do método Identidade e Performance Extraordinária. Método com o qual eu transformei a minha realidade, me livrei da ansiedade, do princípio de depressão e venho manifestando diversos resultados extraordinários em muitas áreas da minha vida. Comigo, dentro da mentoria Identidade, você acessa um caminho de autoconhecimento, autorresponsabilidade, expansão de consciência e essência, o que te auxilia a transformar a sua vida, criando caminhos para uma nova realidade. No final do vídeo eu vou falar mais sobre isso para vocês. Então vamos à lei de hoje. Nós vamos mergulhar de cabeça em mais uma lei poderosa, profunda, libertadora deste livro maravilhoso que são as 7 leis espirituais do sucesso do Deepak Chopra. E essa lei é a lei do distanciamento. Ela é uma lei que aquilo que você mais tenta controlar é justamente o que mais escapa, o que mais foge de você. Porque no caso, o controle excessivo, ele nasce de medo, vai ser sempre medo, mesmo que você não sinta conscientemente. Pode ser medo de perder, medo de não conseguir, medo de não ser suficiente, medo de que não aconteça, medo de não dar certo, medo de falhar, medo de não avançar, entre outros. E quando o medo assume o comando, a energia entra em tensão. E o medo, ele não precisa gritar. O medo, ele consegue te envenenar emocionalmente. O distanciamento, ele não significa desistir dos sonhos, tá? Distanciamento significa confiar. É como o soltar. E confiar é entender que existe algo maior que você não consegue enxergar, que está cuidando de tudo aquilo que você está intencionando. Isso é muito profundo, sem analogia com religião, porque a maioria das pessoas acreditam que precisam controlar todos os detalhes da manifestação, por isso elas oram errado, elas rezam errado. Mas o universo, Deus, o todo, ele atua através das possibilidades infinitas. Às vezes a resposta que você quer, ela não chega pela porta que você está imaginando. Tá fazendo sentido? Porque existe uma porta muito melhor, maior e sendo preparada em um ângulo que você não está vendo, por conta do controle. Quantas vezes você ficou obcecado por uma situação, por uma resposta, talvez por um relacionamento, um resultado, uma oportunidade, uma solução, ali, uma mudança, uma transformação. E quanto mais ansiedade você colocava, pior tudo parecia ficar. Aí você imaginava, visualizava e cocriava situações sequentes negativas. Isso desencadeia naquilo outro e tudo mais. Agora lembra de alguma situação que você simplesmente respirou, soltou, seguiu vivendo, entregando postura e de repente tudo começou a se reorganizar sozinho de um jeito que você fala, como é que isso aconteceu? Uma mensagem chegou, uma solução apareceu, uma oportunidade extraordinária, inesperada surgiu. Isso realmente acontece, porque quando você solta, você abre espaço. O apego não permite que o universo te abrace. Na consciência, você precisa entender que apego excessivo bloqueia fluxo, sempre. Em todas as leis você vai entender que o bloqueio de fluxo está baseado na contraponta das leis. Estados constantes de ansiedade e o controle ativam áreas cerebrais ligadas ao medo e reduzem a nossa percepção para a criatividade, a nossa percepção intuitiva, a nossa percepção para ação inspirada, ou seja, quanto mais desesperada a pessoa fica, menos clareza ela tem. Não precisa ser só desespero físico, emocional. É como uma batedeira, o liquidificador é por dentro. Enquanto os estados opostos, que são de confiança, presença, de entrega, eles ampliam a percepção, a criatividade, a inteligência emocional, a entrega de postura, a certeza.
As pessoas, elas dizem que confiam no universo, mas passam o dia inteiro no desespero. Sabe? O computador confere o celular, atende baixo, vê uma mensagem, responde, outra pessoa não pode ver. Dizem que acreditam, mas vivem emocionalmente presas a um medo. E esse medo criado por dentro, mesmo que seja relacionado com a reatividade do semelhante. A energia contraditória, que é esse estado, ele bloqueia. Confiar não é ficar parado. Eu já falei isso. Confiar é agir sem o desespero. É continuar caminhando sem precisar controlar cada segundo de um processo, tá? E nesse livro, o autor, o Deepak, ele fala sobre isso. Ele fala sobre abraçar a própria incerteza. Abraçar com um sorriso. E isso é extremamente poderoso, porque a mente humana, ela precisa, ela quer garantias, mas a vida real, ela funciona através do desconhecido. São infinitas formas, infinitas possibilidades, portas daquele desejo, daquele projeto se realizar. Os maiores encontros da sua vida provavelmente não foram planejados. As maiores viradas podem ter começado em momentos de caos. Perceba, não é um padrão, mas eu tenho histórias que foram exatamente assim. E isso mostra que a incerteza não é nossa inimiga. Anota aí. A incerteza, ela é um campo, muito pelo contrário, onde as infinitas possibilidades vivem. É incerto porque você desconhece. Então, eu vou propor uma prática para hoje, que vocês vão sentir o resultado e vão comentar aqui embaixo. Hoje vocês vão escolher uma situação que vocês estão tentando controlar excessivamente, que está aí na sua mente, que está no seu dia, que está no seu celular. Você vai respirar profundamente, fechar os olhos e você vai dizer para você mesmo, pode falar com uma voz firme, alta, de frente para o espelho talvez. Eu entrego a situação ao fluxo perfeito da vida. Confio que tudo está se organizando para o meu bem maior. Repita umas 3, 4 vezes. Depois você vai parar de alimentar a ansiedade sobre este assunto. Você vai soltar mesmo e continuar o seu fluxo do dia. Não é para ficar parado, não. Porque a manifestação, ela também exige espaço para acontecer, para fluir, até talvez te inspirar. A vida pode estar esperando você apenas fazer isso, soltar para finalmente conseguir te entregar aquilo que já está vindo para você, que você bloqueia quando você se apega. Não se distancia. E claro, eu vou deixar o meu convite, se você quiser se aprofundar em princípios como esses, reforçar a sua identidade, afinar o seu alinhamento energético, emocional, expandir a sua consciência e transformar completamente a sua realidade, eu te convido para conhecer a minha mentoria identidade. Aqui embaixo, no box de informações, tem um link com o contato do número comercial do meu time e lá você vai enviar, eu quero fazer a mentoria identidade, quero fazer parte do time que está vivendo a identidade extraordinária e realizando grandes feitos na vida. Você vai ver, depois você vai me contar, tá certo? Que vocês tenham entendido a conexão entre as leis, o distanciamento não é falta de ação, não é esquecer, nada disso, tá? Aquilo que é verdadeiramente seu não precisa ser perseguido com desespero, precisa ser sustentado com um alinhamento.